Chamar a Luciana Tadeu porque o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou que El Salvador aceitou receber criminosos deportados dos Estados Unidos. O chefe da diplomacia americana se reuniu com o presidente salvadorenho e deu os detalhes desse acordo. Luciana Tadeu, já tem muita gente nas prisões de El Salvador, inclusive é uma crítica de que muita gente é presa por lá sem julgamento. A gente vai ter presídios mais cheios ainda. Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, o Marco Rubio, quando fez esse anúncio, ele disse, ele chamou primeiro o Bukele de amigo. Isso foi uma expressão usada pelos dois para se referir mutuamente um ao outro. E ele diz que esse ato de Bukele é de uma grande amizade em relação aos Estados Unidos e que se chega com ele ao maior acordo migratório que houve com os Estados Unidos, com qualquer outro país do mundo. E o que Bukele oferece para El Salvador, ele inclusive depois confirmou essa oferta, é receber criminosos que foram condenados, inclusive americanos que foram condenados e que estão em prisões norte-americanas, e que El Salvador os receba e os mantenha em uma mega prisão. O que o Bukele afirma é que isso aconteceria mediante o pagamento de uma taxa ou uma tarifa e que ajudaria o sistema penitenciário de El Salvador a ser sustentável. Porém, os Estados Unidos não podem deportar cidadãos norte-americanos, então inicialmente esse acordo seria somente para criminosos que são de outros países. Os Estados Unidos também estavam tentando, com El Salvador, um acordo para que El Salvador seja um terceiro país, ou seja, receba migrantes deportados que não são de El Salvador, mas que os países de origem não aceitaram essas deportações. Ainda não houve anúncios nesse sentido. O único anúncio feito até agora é realmente que El Salvador aceitou a deportação de migrantes que são, então, criminosos, não os que não têm ficha criminal. Então, esse foi o anúncio de ambos os países, claro, com críticas de organizações de direitos humanos, como você bem mencionou. Já há críticas em relação a como as prisões, mais de 80 mil prisões, desde que Bukele assumiu o poder em 2022, com esse programa de segurança dele, que de fato diminuiu drasticamente os índices de criminalidade de El Salvador, mas que há muitas denúncias de prisões arbitrárias no meio dessas milhares de prisão. Inclusive denúncias de que as condições nessas prisões de El Salvador são desumanas. Então há diversas críticas aí em relação às condições desses presos, porém o que Bukele afirma é que foi o jeito que o seu país encontrou para combater a criminalidade e agora oferece, então, que os Estados Unidos, a expressão que ele usou inclusive foi terceirizar o seu sistema penitenciário e, segundo ele, El Salvador se beneficiaria disso, porque embora, segundo ele, seja uma taxa não tão significativa para os Estados Unidos, isso contribuiria para que o sistema penitenciário de El Salvador seja sustentado, Uribe. É uma nova Guantánamo, né? Essa é a grande preocupação, porque direitos humanos podem não ser cumpridos e depois recai aos Estados Unidos, que enviaram esses criminosos deportados para uma penitenciária que eventualmente não respeita o direito desses presos. A gente tem que lembrar, essas pessoas não foram condenadas à morte, elas estão em um regime penitenciário para uma tentativa de se recuperar na cadeia. Então é bastante polêmica a decisão. Vamos acompanhar exatamente como o Bukele vai lidar com essa questão, porque isso também pode prejudicar o próprio regime de El Salvador. A possibilidade de você ter criminosos saindo das penitenciárias ou causando problemas no país que não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos. Obrigado pelas informações, Lu.